Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Diálogos da Seiichi Onoye do Brasil. Toda sexta-feira, um novo conteúdo aqui no nosso canal. 3 preletores e um mediador conversam sobre diversos assuntos à luz do ensinamento da Seiichi Onoye. Hoje, o nosso tema é como praticar a meditação Shinsokan de forma correta. Então, hoje a gente vai estar falando sobre essa meditação que é a base da Seiichi Onoye. Então, desde já, eu peço a você que está nos assistindo para compartilhar, para curtir, para ativar o sininho aí para receber as nossas notificações da Seiichi Onoye. E participam hoje do nosso programa 3 preletores maravilhosos. Ela diretamente do Ceará, Fortaleza, preletora em grau master, Ivone Gomes Holanda. Bem-vinda, preletora. Obrigada, muito obrigada. Um prazer. Muito obrigado. Ele de Minas Gerais, da Regional BH Paraíso, preletor em grau sênior, Hélio Giovanni Tavares de Melo. Seja bem-vindo, preletor. Muito obrigado. Obrigado. Olá, amigos, olá, amigas. Muito obrigado. Que grande alegria estar com vocês nesse momento tão abençoado. Muito obrigado. Muito obrigado. E da Regional de Goiânia, a preletora em grau júnior Meire Akiko Shiba dos Santos. Muito obrigado, preletora. Seja bem-vinda.
Muito obrigado, gratidão de estar com todos vocês hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. E como nós já falamos, nosso tema vai falar sobre a meditação Shinsokan, essa meditação tão básica da Seicho no Ie. E aí vamos conversar, então vamos já começar com as nossas perguntas. E aí eu vou mandar a primeira pergunta para a preletora Ivone. Preletora, se tudo no mundo tem uma energia divina, como fala na Seicho no Ie, como que eu coloco em prática todo esse bem, toda essa meditação, quando o meu cotidiano parece tão turbulento? Tem conta para pagar, tem rotina para a gente administrar. Então, como que eu consigo dar uma equilibrada nessa visão que eu tenho do mundo? Queridos amigos, mais uma vez, obrigada por estarmos juntos, estudando e levando essa mensagem da verdade da vida para o maior número de pessoas. É uma alegria imensa, né, dividirmos com todas as pessoas esse ensinamento grandioso. E falando hoje sobre a meditação Shinsokan, nosso querido preletor Pedro, nosso mediador, né, já nos sugere para que nós adentremos a prática mais importante do ensinamento, que é meditação Shinsokan. Então, dentro da pergunta, né, que o nosso querido preletor nos fez, como serenamente, como adentrar a esse mundo da imagem verdadeira, da meditação Shinsokan, com tantos problemas, e faz parte da vida cotidiana. Não existe esse mundo fenomênico se não tivermos esses probleminhas, que é exatamente para nós crescermos, sabermos ultrapassar, né, tudo isso, segurando na mão de Deus, na fé, e com certeza praticando a meditação Shinsokan. Então, praticar a meditação Shinsokan, para as pessoas que estejam ouvindo pela primeira vez, participando conosco do nosso programa Diálogos, toda sexta-feira, 20 horas, crie já esse calendáriozinho aí para você, essa agenda. Né? Toda sexta-feira, 20 horas, tem excelentes programas com assuntos diversos. Então, hoje, como é a meditação Shinsokan, é a base realmente do ensinamento. Nosso Sagrado Mestre chega ao ponto de dizer, se você não praticar a meditação Shinsokan, você não pode dizer que participa e pratica a Seicho no Ie. Então, o essencial é a meditação. Então, é dentro desse processo de meditar, de contemplar, de sair desse mundo dos 5 sentidos, como o ensinamento ensina, a meditação nos ensina, e deixar o mundo dos 5 sentidos entrar para esse mundo da criação de Deus, o mundo da realidade. Então, é assim que os problemas vão continuar, com certeza, no sentido que as coisas vão acontecendo e nós vamos resolvendo isso de uma maneira sem atropelos, mas dentro de uma harmonia, porque estamos em sintonia com a sabedoria, o amor e a vida de Deus e todos os outros atributos de Deus. Provisão, alegria, harmonia. Então, tudo isso faz um conjunto de vibração para que nós possamos realmente transcender todos os problemas de uma forma harmoniosa e como filhos de Deus que somos. Nós estamos aqui exatamente. Por isso, a necessidade de praticarmos a meditação Shinsokan, como diz a todos os dias, sem falta. Esse sem falta é bem importante. Né? Então, é isso que temos que fazer. Quanto mais o problema vem se avolumando, ficando difícil, é a hora de virar a chave, né? Como a gente tem falado tanto ultimamente, esse virar a chave, e voltar para Deus e dizer, Deus, manifestar a vossa infinita sabedoria e o vosso infinito amor, para que tudo eu possa resolver conforme a vossa vontade e a vossa sabedoria. Muito obrigada. Com isso, você já vai se acalmando, você já não está dentro daquele fervilhão de coisas, de tantas, né, dúvidas, tantas incertezas. Então, é só contemplar, serenar a mente. Outro dia eu estava vendo um programa e achei lindo uma palavra que a pessoa que estava falando sobre meditação, não era da Seicho no Ie, mas valeu a pena esse programa, ele disse algo que me tocou profundamente. Quando ele disse, a meditação não é só para pensar e contemplar, é para sentir. Nossa, como isso me tocou. Como isso me tocou profundamente. Não é só pensar e contemplar, é sentir, vibrar. Sentir-se filho de Deus, nos braços de Deus. Não tem como os problemas não serem resolvidos de uma forma harmoniosa e tranquila. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. E, preletor Hélio, como que você faz, então, no seu cotidiano? Conta para a gente também, eu vou te convidar
para contar um pouquinho para a gente como que é a meditação Shinsokan no seu dia a dia. Você pratica de manhã, pratica à noite? Já dá essa dica para quem está, né, nos assistindo agora. Que horário que você acha que é melhor para fazer essa prática? Eu posso praticar em casa, no ônibus, no trabalho, no carro? Como que é isso? Conta para a gente como que é na sua vida. É interessante, né? Primeiramente, é uma alegria estar com todos vocês. Quero agradecer ao nosso querido mediador, preletor Pedro, nossa querida preletora Ivone Gomes Holanda, preletora Meire Akiko Tiba dos Santos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, nos honrando aí com essa participação. E a sua pergunta é muito pertinente, meu caro amigo, porque a meditação de Sokan, você estabelece o seu horário. Eu gosto de praticá-la sempre de manhã, né? Logo que eu levanto, até antes de lavar o rosto. Porque quando você lava o rosto, já dá aquele despertar, né? Então, é essencial que faça a meditação, ainda naquele estado de sonolência, diz o mestre. Porque logo que você acorda, a ponte entre a mente consciente, subconsciente ou inconsciente, ela não está desfeita. Então, é mais fácil captar as ideias divinas. Então, naquele estado de semi-sonolência, é o ideal. Assuma a posição de oração, na cama mesmo, ou numa cadeira, preferencialmente numa cadeira, né? E ali faz a meditação. Mas outros locais também você pode realizar, né? E à noite também, antes, alguns minutos antes de deitar, eu gosto de fazer a meditação. E também, principalmente à noite, eu gosto de fazer uma leitura de um livro antes de fazer a meditação. O professor Masato Taniguchi sempre nos aconselha que façamos uma leitura de um livro da Seiichi Noe antes, e eu sugiro a vocês que façam a leitura da Súbita Sagrada, A Verdade e Orações, ou volume 1 ou volume 2. Eu sempre gosto de ler uma oração do volume 1, serena nossa mente, e logo em seguida façamos a meditação Shinsokan. Um local que também é interessante, né, que eu costumo fazer meditação, é na igreja. Olha que legal. Porque próximo onde eu trabalho, na prefeitura, tem um local que eu almoço, então, às vezes eu almoço um pouco mais cedo, e quando sobra um tempinho, eu passo na igreja, e ali na Capela do Santíssimo mesmo, eu assumo posição de oração, é o local de uma igreja onde eu fiz minha primeira comunhão, iniciei minha vida religiosa lá, eu acho um local maravilhoso para fazer meditação de Sokan. Então, faço também na igreja, né? E pegando um gancho que a preletora Ivone acabou de nos relatar, né? Quando o nosso querido preletor Pedro pergunta a respeito de agitos do dia a dia, os problemas, como é que a gente consegue manter essa calma, é interessante que a gente não se preocupar com isso, né? Porque, na verdade, todo esse agito fenomênico, ele não muda em nada a nossa essência. Por isso, não precisa se preocupar em manifestar essa perfeição, que ela vai se manifestar mesmo em meio a uma vida agitada, né? Então, não precisa a gente lutar com algo que não existe, né? Simplesmente assumir a posição de oração e se entregar nos braços de Deus. A saudosa preletora Ilona Fernandes dizia: quando o homem fala, Deus se cala. Mas quando o homem se cala, aí Deus fala. Então, o essencial é a gente se calar e deixar Deus falar através de nós. É isso? Muito obrigado. Muito obrigado. E preletora Meire, como é que é com a senhora? É fácil desligar dos problemas, medita, já vai para um outro local? Como que é no cotidiano da senhora aí, virar essa chave, dar essa dica aí para gente que está assistindo o nosso programa? Então, tudo é um treino, né? Porque a meditação Shisokan é uma afinação mental, onde como se nós tocássemos uma grande orquestra e a gente precisa estar com a mente afinada para que a gente possa sintonizar com a imagem verdadeira. O mundo perfeito que Deus criou. Porque quando a gente faz a meditação, a gente faz o canto evocativo e aí faz a recitação, né? Que a gente está mostrando o benefício da sabedoria, do amor, da vida, da provisão, da alegria, da harmonia. Então, são os atributos de Deus que já existem dentro de nós, que a partir do momento que a gente passa a se conscientizar, passa a florar na nossa vida. Então, a meditação de tocar na realidade é para a gente sentir a nossa união com Deus. Deus está dentro de mim. E a gente se emocionar, né, com esse encontro, porque é um encontro com Deus. Então, eu gosto muito, assim, de manhã, assim, como o pretor Hélio Giovanni disse, né, ao acordar com a mente ainda meio dormente, tudo mais, assim, né, já sentar e praticar a meditação de Sokan. E à noite também, antes de dormir,
Por quê? Para a gente se desligar do mundo dos 5 sentidos. Por isso que a gente fecha os olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente fecha os olhos carnais, a gente deixa de ver esse mundo fenomênico. E a gente mergulha no mundo de Deus. E aí, quando a gente mergulha nesse mundo de Deus, e a gente passa realmente a conscientizar que só existe esse mundo. Aqui mesmo, agora, do jeito que a gente está, só existe ele, não há outro. Então, a gente vai treinando, mesmo, o ideal é fazer pelo menos 30 minutos de manhã e à noite, mas quando a gente não consegue, pelo menos a gente já inicia, nem que seja com 10, 15, e depois a gente vai aumentando. Mas à medida que a gente vai praticando, é uma sensação tão maravilhosa que a gente passa os 30 minutos que a gente nem percebe. E a gente vai afinando nossa mente de uma maneira que a gente vai serenando, vai ficando com a mente mais tranquila, harmoniosa, as coisas boas passam a se manifestar mais facilmente, e aí a gente vê como que as coisas vão fluindo. E aí se torna um hábito natural que a gente não consegue mais deixar de praticar, né? Isso que é o bom. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu queria pegar um gancho aqui do preletor Hélio, que ele falou que pratica, às vezes, em diferentes locais, e a gente sabe que tem uma postura, né, de praticar a meditação Shinsokan. Como é que você faz isso, preletor? Você para na postura, independente do local que você está, ou você só fecha os olhos quando não está num ambiente muito à vontade? Vale a gente ter essa alternância aí em determinadas ocasiões, ou só vale aquela que é na postura de mãos justapostas, coluna ereta? Como que é isso? Olha, o ideal seria fazer na postura correta mesmo, porque o adestramento do corpo é um adestramento da mente, né? Então, quando você assume a postura correta da meditação, você está treinando a sua mente também. E o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi nos fala, quando assumimos a posição de oração, só de assumirmos a posição de oração, o nosso próprio corpo se transforma na verdade. Então, é muito importante isso. E como eu faço normalmente em casa, é tranquilo. E quando eu faço, por exemplo, numa igreja, numa capela do Santíssimo local de oração, eu também não me incomodo. Assumo a posição de oração normal, né, as mãos justapostas, e fico ali, alguns ajoelham para fazer a sua oração na sua tradição, né, e eu assumo a posição normal e procuro fazer realmente na postura correta, coluna ereta, as mãos justapostas, assumindo aquela postura os braços formando um triângulo equilátero, né, como se houvesse uma bolinha de ping-pong entre as mãos os polegares à ponta do nariz sem tocar, a coluna ereta, como eu disse, os calcanhares unidos, né, e as pernas semi-abertas. Então, assumindo essa postura, você já diz para você mesmo, é hora de conversar com Deus, né? Então, esse adestramento mental, ele pode parecer um pouco cansativo, enfadonho, incômodo no início, mas ele vai levar você a uma concentração mental a posteriori, que realmente vai dar muito resultado na meditação, né? Se você ficar com uma coisa, o corpo muito solto, muito à vontade, você não sente que está naquela postura, não que seja obrigatório isso, mas é um momento sagrado, e a sacralidade também passa pela postura corporal, né? Então, assumindo a postura corporal correta, né? Você sintoniza realmente com as luzes divinas e tem um despertar maior durante a meditação. É muito importante. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas o braço dói. Então, assim, a Sentinela até aconselha, para quem está praticando no início, se os braços cansarem um pouco, doerem os braços, você tira a posição das mãos, põe sobre as coxas, relaxou um pouco, melhorou, volta na postura. E não se preocupe inicialmente em fazer 30 minutos. Se você fizer 15 minutos, 10 minutos ali na postura correta, já vai dar um bom resultado. E realmente tudo é esforço, tudo é prática, né? Os franceses gostam muito de uma expressão que diz assim, le goût de l'effort, é o gosto do esforço, ou o gosto pelo esforço. Então, a gente não deve procurar muito a via de acesso, vamos supor, o atalho. A gente deve procurar fazer aquilo que foi recomendado, porque realmente ali você vai encontrar uma resposta muito mais clara e objetiva nesse encontro com a divindade dentro de você. Muito obrigado. Muito obrigado. Preletor Ivone, falando um pouquinho desse esforço, né? Tanto o preletor Hélio quanto a preletora Meire falaram desse tempo de meditação Shisokan
esse tempo médio de 30 minutos, né, que a gente tanto fala na Seichonoye. E como que eu faço depois, assim? Tem um acompanhamento prévio da minha mente? Adianta eu meditar 30 minutos e depois passar as outras horas do dia ali, às vezes numa energia não tão positiva? Que postura eu devo ter, assim, no pós-meditação também, para minha vida dar certo, vamos assim dizer? Pois é, não é uma tarefa das mais simples passar o dia com essa mente de meditação Shinsokan. É quase impossível. É quase impossível, mas é aquela coisa da vigilância, né? Você sai daquele estado de paz, de harmonia, você vai procurar viver isso de uma forma natural, sem esforço. Porque o bonito da espiritualidade, da religiosidade, é viver o seu estado natural. Quando você começa a fazer a coisa muito forçadamente, eu estou pensando, tenho que passar positivo, parece que quebra um pouco esse clima de santidade, né? Da imagem de Deus em nós. Então, deixa que as coisas florem naturalmente. Vem um pensamento que não tá sintonizando exatamente com o que eu acabei de contemplar, né? De orar, de sentir, né? Essa vibração de Deus em mim, sentir a presença de Deus. Eu não vivo, Deus vive em mim. Então, procurar manter isso de uma forma natural. Vem um pensamento, como o mestre diz. Uma pessoa perguntou para ele numa mesa redonda, no A Verdade da Vida, volume 28, mestre, o que é que eu faço com os pensamentos aleatórios que vêm depois da meditação Shinsokan? Ou mesmo durante a meditação Shinsokan, vêm pensamentos aleatórios, e o mestre, na seu modo de objetivo, como sempre foi, ele diz, não brigue com eles. Então é isso, vem o pensamento, eu acho que as coisas hoje não vai dar certo, que eu vou resolver. Mas eu acabei de fazer oração acreditando que vai dar. Então você, inteligentemente que nós somos, como filho de Deus, vai acreditar que vai dar certo, porque eu estou em sintonia com Deus. Mesmo que eu não esteja pensando naquela postura, como o Espírito Hélio acabou de falar, mas nós estamos em sintonia eternamente com Deus em nós. Então é só viver isso, procurar viver de uma maneira grata. Eu sempre falo isso em palestra. O que nos mantém essa mente de harmonia, nessa sintonia de meditação, dessa unidade com Deus, é a mente grata. Né? Acostumar, vai tomar um banho, vai trocar uma roupa, muito obrigada. Mais um dia maravilhoso, muito obrigada. Isso vai mantendo em você esse sentimento de unidade com Deus, de alegria, de harmonia. Isso é meditação Shinsokan 24 horas. Só isso, simples assim. Eu não sei aquela coisa, seja, tem que fazer sem falta. Essa postura, meu braço cansa, eu não vou mais fazer. Quantas pessoas já vêm nos procurar para orientação? Preletora, eu gostaria de fazer a meditação, mas é que eu tenho um problema de articulação nos braços, alguma coisa, e dói demais, eu prefiro não fazer. Por quê? Porque entendeu que é uma coisa como norma, tem que ser dessa forma. E é como o preletor falou, a gente tem que nos adequarmos, e é com essa mente de docilidade, essa mente de gratidão, o nosso corpo vai se acomodando, vai se amoldando, você fica nessa posição, você nem percebe que tem braço, que tem mão, que tem nada. Naquela hora é a unidade de vibração de Deus. É como diz a preletora Meire, não tem como não praticar. Não tem como. Né? O hábito é o pão espiritual, realmente. Não tem como. O espírito clama por isso. É importante nós criar essa unidade de alegria para meditar. Né? Que bom, nesse momento eu vou me unir a Deus, contemplar esse Deus em mim. Muito obrigada. Quando você fala muito obrigado, o mundo parece que te coloca assim, num estado de paz muito grande. Eu sou assim adepta da gratidão. Para mim, um dos pontos mais fortes da Seichonoye na minha vida, como preletora, é o sentimento de gratidão. É o que permeia a minha vida. Me dá o norte, o sentimento de gratidão. A partir daí, a oração, a leitura da sutra, a meditação, tudo vai fluir de uma forma agradável, natural. Isso é muito bom. Ai, que bom. Aproveitando um gancho, a preletora Ivone falou de pensamentos aleatórios, e é uma curiosidade de muita gente, né, que começa a praticar meditação. Aí essa bola eu vou passar para a preletora Meire. Preletora Meire, o que acontece se de repente vem um monte de pensamento aleatório durante a meditação? Como que eu identifico o que está sendo já uma inspiração divina, alguma coisa que é para eu fazer, para eu seguir,
daquela coisa que é só um incômodo da matéria, é só o meu braço doendo, é só uma preocupação que eu trouxe, né, da rua para casa. Tem como a gente diferenciar o que é o que é inspiração divina, o que da nossa mente que a gente está aí imaginando? Então, é a mesma coisa assim, vamos supor, você tem um copo com água e no fundo, né, tem sujeira. E quando você vai colocando água limpa nesse copo, naturalmente essa sujeira vai levantar e vai sair. Então, à medida que a gente vai praticando meditação Shinsokan, a gente vai purificando a nossa mente, o nosso sentimento. Então, naturalmente, vem pensamentos negativos, pensamentos aleatórios, pensamentos que não tem nada a ver, e nessa hora a gente tem que pensar, apareceu para desaparecer. Muito obrigado. Tudo aquilo que não estava condizente com o pensamento do Filho de Deus, já veio à tona e está desaparecendo. A partir de agora, somente coisas boas virão. Então, assim, do jeito que vier, não sofra, não se apegue. Nossa, estou fazendo uma meditação e está vindo essas coisas negativas do passado. Não era para vir agora. Por que está vindo isso agora que eu estou meditando? Não. Veio justamente para limpar. Então, esses pensamentos ilusórios, né, que se manifestaram durante a meditação, solta, né? Agradeça. Muito obrigado. Aquilo tudo que passei, que me afligia, já não existe mais. Acabou. Agora é só a imagem verdadeira. E a gente aprende na Seitineia que só existe Deus e o que vem de Deus. E como a gente distingue o que é correto e o que não é, vamos dizer assim, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? Através da nossa acreditar que aquilo que está manifestando é da vontade de Deus. Então, se for da vontade de Deus, se for coisas boas, se for boas ideias, se for coisas positivas, com certeza é inspiração de Deus, né? Eu sempre, quando pratico, eu deixo um papel, uma caneta do lado, porque à medida que vou praticando, vai vindo ideias na minha mente, né? Convida fulano para fazer tal coisa, convida tal pessoa para o seminário, né? Orienta tal pessoa assim, assim. Então, eu já deixo uma caneta, um papel, porque aí eu já vou escrevendo, porque se você não anotar rapidamente, do jeito que veio a ideia do mundo da imagem verdadeira, ela desaparece. E se você não colocar em prática também, depois você não lembra mais. Vai embora. Então, o importante é você ir praticando, e à medida que você vai treinando, vai afinando a sua mente, a sua percepção vai aflorando cada vez mais, e você vai realmente sentindo o que é a orientação de Deus e o que veio para desaparecer, que não está de acordo com a vontade de Deus. É muito natural, sabe? Não fica pegado. O que é, o que não é? Será que é isso? Será que não é aquilo? Né? Solta, se entrega. Né? Indico o livro aqui, Meditação Shinsokan, do nosso querido pretor João Ricardo, que toda segunda-feira ele está no YouTube, palestrando sobre a meditação Shinsokan e fazendo a prática também. Então, é importante, né, nós estarmos aprofundando na leitura e também na prática. Então, é isso. À medida que a gente vai praticando, naturalmente as coisas vão manifestando e a gente vai tendo a firme convicção que somos filhos de Deus e que só existe Deus o que vem de Deus. O que não é de Deus, naturalmente desaparece. Muito obrigada. Quando eu comprei o livro, saiu o livro A Meditação Shinsokan é maravilhosa, aquele menorzinho, né, que é bem para principiante, que a gente aproveita para recomendar também esse livro, é maravilhoso. As pessoas que estão iniciando, é uma leitura bem de fácil compreensão. E quando eu abri o livro, a primeira página que tem lá, realmente, quando você começa a leitura, diz: a meditação Shinsokan é para ouvir Deus. Aquilo me assustou. Ouvir Deus. Eu disse: nossa, será que eu vou ter essa felicidade de ouvir a voz de Deus? Eu pensei assim. Não, já fui direto, bem, uma coisa bem que não era possível. E como Deus sentiu que eu estava realmente determinada a praticar a meditação, ele me deu um insight. E quando eu terminei de fazer a minha oração, isso passaram-se alguns dias, depois que eu tinha lido Ouvir Deus, eu fiquei com aquela
questionamento. E guardei os livros depois da oração, no criado mudo, então, e eu decidi ir até oração de antepassados na regional. Eu estava como supervisora. Então, todas as tardes, a partir de 14 horas, eu estava impreterivelmente na regional. E fiquei o tempo todo aquela mensagem, aquele site, leva o livro de práticas, levar o livro de práticas. E eu, não sou eu que vou conduzir hoje. Mas, como está tão forte essa lembrança assim, Deus dizendo para mim, ouvir Deus, né? Aí, nesse dia, eu entendi realmente. Então, coloquei o livro na pasta e levei. Eu pensei assim, talvez a pessoa que está escalada, né, como condutora, não vai ter algum imprevisto. E como eu vou estar lá, e nessa época, cada preletor tinha o seu, na regional não tinha o livro, então nós levávamos o livro. E quando ela chegou apressada, faltava 5 minutos para começar, ela passou e falou, oi, preletora, depois eu venho te falar com você, estou atrasada, não sei o quê. Tudo bem. Em 2 minutos, a apresentadora chega e fala assim, preletora Ivone, a senhora trouxe o seu livro de práticas? A senhora tem, por acaso, o livro de práticas aí com a senhora? Eu cheguei arrepiada, da cabeça aos pés. Falei, com certeza. A preletora esqueceu dela. Então, quando nós fazemos a meditação Shinsokan, nós ficamos com essa antena muito ativada para receber as orientações de Deus. Por isso, gente, mais uma vez, como é importante a meditação Shinsokan para ouvir. Quantas ideias fantásticas, como o preletor Meire falou. Você vai já anota aquilo ali. Eu não precisei nem anotar, porque foi tão constante aquilo, levar o livro de prática o tempo todo, que não tinha como precisava nem anotar, né? Porque foi assim, um lembrete muito bem forte. Não aconteceu isso. Nós vamos fazer a meditação para ouvir quantas coisas boas Deus está guardando para nós. A antena, né, afinada, a mente afinada, para captar as coisas que Deus está nos indicando. Isso é fantástico. Muito obrigado, preletor. Muito obrigada. Muito obrigado. Preletor Hélio, então, diante disso, tudo que a gente vem conversando, de ouvir Deus, de contemplar Deus, a minha pergunta é, e pode ser uma pergunta de alguém que está chegando agora, está nos assistindo aí pela primeira vez, eu posso fazer a meditação Shinsokan para pedir? Eu estou querendo alcançar alguma coisa na minha vida, um emprego novo, uma casa nova, um carro novo. Eu posso usar a meditação para pedir ou não? Eu só tenho que agradecer? Como que funciona isso em relação aos meus objetivos? E até saber também, né, o que a gente quer, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente vive tempos aí que tem ansiedade, tem causas mentais como depressão. Às vezes a pessoa não sabe nem qual é o propósito dela, né? Então, assim, como que é essa relação da meditação Shinsokan com os objetivos, com pedir as coisas de uma forma mais concreta? Maravilhosa pergunta, né? Para quem está iniciando, né? Eu volto também vou citar o livro que a preletora Meire acabou de dizer agora, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, né? Do preletor João Ricardo. Antes de responder a sua pergunta, só quero esclarecer o que é meditação Shinsokan, que há pessoas nos assistindo que não tiveram nenhum contato com a Seiichi Noye. Na página 61 deste livro, né, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, o preletor João Ricardo nos explica que a palavra Shinsokan, ela é formada por 3 partes, né? A expressão Shin é uma das acepções de Deus, Sou é pensar e Kan é contemplar. Então, Shinsokan significa pensar, contemplar Deus no nosso interior, né? Então, é fundamental que a gente leia. A preletora Ivone acabou de citar aí o livro Meditação Shinsokan Maravilhosa, né? E eu aconselho a todos que estão iniciando na Seiichi Noye, eu já tenho um tempo de Seiichi Noye, leiam o livro Meditação Shinsokan Maravilhosa, do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi. Aconselho também a que leiam este livro maravilhoso, explicações detalhadas sobre meditação Shinsokan, explicações detalhadas sobre meditação Shinsokan, né, do Sagrado Mestre Masaru Taniguchi. E realmente são livros maravilhosos. E temos aqui também um livreto, Meditação para Contemplar a Deus, Shinsokan e Outras Orações. São livros basilares que nos ajudam a entender melhor um pouco da meditação. E respondendo a você, Pedro, a essa primorosa pergunta aí, né? Se eu posso usar ou ter a meditação como uma forma de pedir, eu posso pedir ou só posso agradecer a Deus?
Cristo ensinou que tudo, antes que vós peçais, o vosso Pai que está no céu já lhe concedeu. Então, a meditação de Socan não é uma contemplação de carências, é uma meditação para contemplar aquilo que já existe no mundo de Deus. Tudo já nos foi dado. A meditação de Socan, o valor princípio dela é fazer uma sintonização com esse mundo de Deus, e contemplar e agradecer tudo que já nos foi dado. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de contemplar algo que nós não estamos vendo. Então, o Sagrado Mestre Marcelo Taniguchi nos explica de forma muito carinhosa e caridosa o seguinte: não há inconveniência nenhuma em pedir. Então, você pode também, sim, pedir durante a meditação Shin Sokan, né? Pede na sua forma da forma que você achar que melhor lhe aprover, mas sempre, ao final, agradecendo, né? O nosso Mestre Jesus, né? Ele sempre, mesmo antes que as coisas se manifestassem, né, os milagres que ele fazia, ele dava graças. Então, o dar graças é muito importante. A doutora Ivone, de modo muito categórico, afirmou sobre a gratidão. O agradecimento, realmente, ele é fundamental. Você pode praticar a meditação de Sokan no dia a dia, exercendo a gratidão. Então, quando você exerce a gratidão, também está praticando a meditação de Sokan. Mas, às vezes, a dificuldade aparente, ela é tão veemente, ela é tão gritante, embora saibamos que ela não exista em essência, mas que naquele momento nos é necessário pedir, sim. Então não há nenhuma inconveniência, nenhuma incongruência em nós pedirmos. O próprio Cristo diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á, né? Mas é importante o tempo todo usarmos da gratidão, mesmo em momentos que estejamos pedindo. Então, isso aí não há nenhuma inconveniência. Podemos pedir, sim, e manifestarmos esse Deus interior a cada momento em que nós estejamos praticando a meditação de Sokan ou no próprio durante o dia, né? Porque não adianta praticar a meditação 20 minutos, 30 minutos, e no restante do dia ficarmos com a mente totalmente aleatória. Como a doutora Ivone disse, não há como você ficar com a postura de meditação ou com o pensamento de meditação o dia inteiro. A mente oscila muitas vezes, né? Mas, entre os momentos, você lembrou novamente da sua essência, volta realmente a pedir volta sua mente para essa essência divina, agradeça que realmente tudo vai se manifestando. Muito obrigado. Muito obrigado. E, preletor, continuando ainda, eu vou continuar com o senhor, só para a gente esclarecer um outro aspecto. Como que eu vou saber se o que eu estou pedindo ou o que eu estou desejando naquele momento é um desejo do fundo do coração, que vai... Como que tem esse termômetro, assim, de... eu estou pedindo isso, mas será que é dessa forma que eu vou ser atendido? Ou se é um desejo que prejudica alguém? Como que eu balizo na minha cabeça, assim, se o meu pedido é um pedido correto que vai me levar para o progresso, para um caminho de progresso e de sucesso? Normalmente, quando estamos em meditação, né, é explicado pela Seiichi Noe, aquela primeira ideia que surge, né, vem aquela intuição, aquela ideia é a ideia correta, pode ter certeza que é uma ideia correta. E você vai ter esse discernimento, sim, né, se é algo, como a Seiichi Noe nos explica, eu desejo alguma coisa que vá beneficiar a mim, mas não vai beneficiar só a mim, ela vai beneficiar o maior número possível de pessoas, ela não prejudica a ninguém. Então, é claro que é um desejo de Deus, né? É muito importante termos essa ideia. Se é um desejo, volto a repetir, que não vai prejudicar ninguém, o nosso querido preletor Pedro já deu até a dica aí, não vai prejudicar ninguém, ele vai beneficiar a mim, e vai beneficiar outras pessoas, né? Com certeza é um desejo de Deus, é um desejo correto, e ele vai se realizar. O tempo de realização, ou seja, o tempo de maturação, ou de amadurecimento dessa fruta chamada realização, ela vai variar, depende do seu estado de consciência, da sua conscientização, ou de um tempo necessário para que você esteja preparado para aquela colheita. Pode variar, mas com certeza irá se manifestar. E é interessante observar, caro amigo Pedro e demais orientadores, que a meditação Shin Sokan, quando se faz a meditação de Sokan, quando se contempla, porque Shin Sokan, como eu disse, é pensar, contemplar,
Deus, você está, na verdade, fazendo as pazes com você. Olha que interessante isso. Meditar é fazer as pazes com você, porque muitas vezes os desejos não se realizam, nossos objetivos de vida não se realizam, porque a gente está de mal com a gente. E como é que seria isso? A gente acha que não merece, a gente acha que é muito, que é muita areia pro meu caminhãozinho, que isso não é para mim, que eu não tenho condições, porque eu sou pobre, porque eu sou isso. Aquelas ideias, aqueles arquétipos do passado, aquelas ideias atávicas do passado, que vão bloqueando a nossa felicidade. E quando você entra em meditação e se entrega na mão de Deus, como a pretora Ivone disse aí, quando a gente para realmente ouvir a voz de Deus, a gente vê que não há nada que seja demais para o Filho de Deus, nós merecemos todas as coisas, né? E aquilo, a realização é uma questão apenas de tempo. No livro, tem um livro chamado Imaginação Criadora, do professor Roy Eugene Davis, que ele fala na página 16, a realização, a felicidade, a prosperidade, todas as coisas boas não são uma questão de merecimento, são uma questão de aceitação. Então, eu não tenho que fazer nada para merecer as graças de Deus. Eu tenho que simplesmente aceitar as graças de Deus. E a meditação Shinsokan é uma aceitação tácita da vontade de Deus. No livro Explicações Detalhadas sobre Meditação Shinsokan, é muito bem explicado. O que é meditação Shinsokan? É dizer, eu sou filho de Deus. E responder para si mesmo, sim, eu sou filho de Deus. Então, baseado nisso, nessa concepção, nessa ideia de que eu sou filho de Deus, eu sou a própria manifestação de Deus, com certeza tudo vai se manifestar, e o meu desejo, sendo um desejo que beneficie a mim e a outras pessoas, é um desejo de Deus e está realmente fadado a manifestar-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Preletor Ivone, aprofundando um pouquinho o nosso tema sobre meditação Shinsokan, tem uma expressão que a gente escuta muito na Seichonoye, que fala sobre verdade vertical e verdade horizontal. É um tema que é muito abordado em palestras. Então, conta para a gente um pouquinho o que vem a ser cada uma dessas verdades e qual a relação delas com a meditação Shinsokan. É verdade. Essas duas verdades. Confunde muitas pessoas, porque é verdade vertical e horizontal. Ah, preletora, é que eu ainda estou na verdade horizontal. Não existe verdade vertical e horizontal. Só existe uma única verdade. Só existe Deus e o que vem de Deus. Ou seja, a verticalidade, a imagem verdadeira de Deus, essa parte horizontal é exatamente para que se manifeste, nós temos a obrigação de fazer isso. Esse mundo da criação de Deus está lá no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Então, essa verdade vertical e horizontal é para que nós possamos viver esse mundo, claro, não, como nós já falamos, não 100%, mas o máximo que possamos fazer é que manifeste esse amor de Deus, essa sabedoria de Deus, que é essa verdade vertical. Só existe Deus e o que vem de Deus. Essa verdade horizontal, que nós chamamos, é muito fenomênico, oscila, hoje chove, outro dia é calor. Não é isso que Deus quer que nós entendamos, mas que tragamos para esse mundo agora, aqui e agora, esse mundo da criação de Deus, o mundo que nada nos falta, o mundo da harmonia, de bem, do belo, do amor. Então, é isso, o nosso papel que Deus confia em nós como filhos de Deus, é exatamente manifestar aqui e agora essa imagem verdadeira, que é a verdade vertical. Então, não existe verdade vertical e horizontal no sentido de duas verdades, mas trazer essa horizontal para o vertical e ser uma única verdade. Que é exatamente na hora que a interseção das linhas, esse pontinho que intercede é uma linha, é onde está a finalidade da verdade vertical e nós manifestarmos essa verdade no mundo fenômeno. É por aí. Quando nós entendemos isso, chegamos a entender realmente o que a Seichonoye espera de nós. Fazer da mente humana uma vida divina e avançar crendo sempre na vitória infalível. Então, essa é a verdade vertical. Cabe a nós colocar em prática. E a meditação Shinsokan é exatamente o que vai nos auxiliar a contemplar para que se manifeste. É lei, né? Tudo que é contemplado, tudo que é mentalizado, manifesta-se. Então, a meditação é exatamente para que esse mundo de Deus manifeste-se aqui e agora. Essa é a nossa grande missão.
de Muito obrigado. toda a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Preletora Meire, então dá para a gente uns exemplos, assim, como que eu posso manifestar, né, essa vontade divina nesse plano? A gente tem tantos desafios, a gente vive, né, correrias do cotidiano. De que forma eu posso colocar isso em prática? Né? Que uma das coisas que a Seitonoye fala também é justamente sobre a importância da gente, além de meditar, colocar em prática. Né? Como que é esse cotidiano, com esse novo olhar, né, com essa verdade que a preletora Ivone acabou de falar? Eu vou compartilhar com vocês, né? Em plena pandemia, eu tive pancreatite. E quando eu tive pancreatite, eu fiquei 15 dias internada, tomando morfina e tomando soro, né? Que a dor era terrível, não tinha como me acomodar na cama. E eu estava no terceiro andar do hospital, e no segundo só tinha pessoas com Covid. E o pessoal falava assim: você não está com medo de pegar Covid aí? Eu falava: não, eu não vim para pegar Covid, eu vim para ficar boa. E mesmo deitada, né, no leito hospitalar, eu praticava meditação Shisokan. É claro que a gente tem que ter a postura tudo certinho, mas no momento como eu me encontrava, não conseguia nem sentar e ficar na posição. Mas mentalmente fui fazendo a meditação Shisokan. E nesses 15 dias que eu fiquei internada, foi um tsunami que passou na minha vida. Foi uma limpeza de sentimentos que me purificou. E muita gente falava assim: olha, a minha prima teve pancreatite e morreu. Olha, minha tia teve pancreatite e morreu. Todo mundo contava de algum parente que teve e morreu. E eu falava assim: não fica preocupado que eu não vou morrer, não. Que nós temos uma nova regional aqui em Goiânia para construir, não vou morrer agora, não. E mesmo lá no leito hospitalar, eu fui agradecendo a tudo e a todos, né? E fui deixando de ter, na partir daquele momento, o hábito de criticar e de ver o defeito dos outros. Então, eu falo assim, que tudo que acontece na nossa vida não é para nos fazer sofrer, é para manifestar a glória de Deus. Então, aquilo tudo que estava armazenado lá no subconsciente, né, de coisas ilusórias, uma hora vem à tona, se manifesta no corpo para desaparecer. Então, a gente tem que levar a vida de maneira natural, suave, agradável, com leveza. Porque a Seitonoye foi para a gente viver com leveza, com felicidade. Não para tem que ser assim ou colocar normas. Eu não consigo praticar meditação, então não vai dar certo as coisas para mim. Não, tudo já deu certo. Tudo já é nosso, tudo é seu. A saúde sua já é perfeita. Contempla a imagem verdadeira. E foi tão interessante que quando eu saí do hospital, eu coloquei no meu celular, na frente de cada filho, de cada genro, de cada nora, cada neto, cada líder da Seitonoye, eu coloquei um elogio na frente. E aí, porque a gente elogiar é ver a imagem verdadeira, é contemplar a imagem verdadeira da gente e das pessoas, porque a gente também precisa contemplar a nossa imagem verdadeira. No livro Explicações Detalhadas da Meditação Shisokan, tem a meditação Shisokan da autorreverência, que é maravilhoso, que fala assim: eu me reverencio porque eu sou filho de Deus. Então, a gente tem que sentir a nossa filiação divina, que a gente é filho de Deus, até chegar a se emocionar, né, as lágrimas, o tanto que a gente é a máxima criação de Deus, né, que nós somos aqui para manifestar Deus em todos os sentidos, com a sua magnitude completa. E aí, então, quando eu saí do hospital, saí leve, e saí assim como se não tivesse nem tido aquela problema de saúde, saí assim purificada. E quanto que a meditação Shisokan me ajudou a superar e a acreditar que nós não somos corpos carnais, nós somos seres espirituais. E nós viemos aqui manifestar Deus em toda a plenitude, e que o paraíso existe aqui agora. Não importa onde eu esteja, o importante é como está a minha mente, como que eu estou vendo as coisas. E aí tem gente que pergunta assim, né? Até quando que eu tenho que praticar meditação Shisokan? Sempre, sempre. Porque a gente não toma banho todo dia,
a gente também precisa limpar a nossa mente todo dia. Então, quando as coisas começam a melhorar em nossa volta, porque tudo é reflexo da minha mente. Quando eu vejo que as coisas estão engatando, estão fluindo, estão manifestando a vida maravilhosa que eu sempre desejei, é sinal de que realmente estou com a mente afinada. E a gente tem que sempre continuar. Outro livro também, A Verdade da Vida, volume 8, que fala da meditação Shinsokan, e no final fala também sobre os exercícios de gratidão. Como a pretora Ivone falou, né, da gratidão, né? Não basta só também a gente fazer a meditação, a gente tem que manifestar a gratidão em atos, porque gratidão todo mundo tem, mas nem sempre consegue manifestar em atos. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Interessante esse relato, né, da preletora Meire, e aí eu vou até conversar também, passar a bola para o preletor Hélio, sobre o seguinte: a preletora deu um relato, né, de uma coisa que ela passou na pandemia, nesse período pandêmico, e é muito comum as pessoas às vezes questionarem: nossa, mas a Seitianoia fala que a doença não existe, que a morte não existe, eu estou aqui meditando todos os dias, e aí de repente eu estou gripado, ou veio uma sinusite, ou veio alguma materialização, né, assim mesmo, de uma doença, vamos assim dizer. Como que é isso, preletor? Existe, não existe? Eu estou meditando, apareceu por quê? Como que é essa relação? É perfeita a sua pergunta, e pegando o gancho algo maravilhoso aí que a preletora Meire compartilhou conosco. Seitianoye é algo que deve ser levado com responsabilidade, com seriedade, mas com leveza, né? Nada tem que ser assim. Eu achei fantástica a colocação dela, de fazer a meditação no hospital, ali, né, contemplando a postura que ela estava, né? Isso é maravilhoso. E essa questão aí de a gente manifestar doenças, né, situações que são contrárias à vontade de Deus ou à essência divina. Meu Deus, a doença existe, a doença não existe, estou praticando a meditação Shinsokan, contemplando a minha essência, mas estou gripado, estou manifestando isso, aquilo. Tem uma coisa chamada mente coletiva. A mente coletiva da humanidade ainda é muito negativa. Então, em alguns momentos, nós captamos esse inconsciente coletivo, e podemos manifestar algumas coisas que, na verdade, não existem, né? O essencial é a gente continuar contemplando a essência, mesmo que a manifestação fenomênica esteja contrária àquilo que a gente está preconizando, que a gente está falando. Então, é fundamental a gente saber que uma coisa é algo que está manifestado, outra coisa é o que é verdadeiro. Então, o que é verdadeiro é somente Deus e o que vem de Deus. É a verdade vertical. O homem é filho de Deus. Foi muito bem explicado. A verdade horizontal é esse mundo fenomênico, é manifestação da mente. Onde nós estamos, como diz a preletora Ivone, ele explicou para nós estamos aí na interseção entre esse eixo vertical e horizontal. Então, estamos no mundo fenomênico, embora contemplando essa essência divina, nós estamos sujeitos a leis materiais que a gente não está livre delas por não estar com consciência totalmente esperta. Mas quanto mais praticarmos a meditação Shinsokan, mais esse espírito vai se libertando e se dissociando dessas manifestações contrárias ou não de acordo com a vontade de Deus. É interessante, tem um livro chamado Reverenciando como Mestre, Respeitando como Marido, que é um álbum para ser lido, escrito pela professora Teruko Taniguchi, esposa do mestre, né? É um álbum com várias fotografias, a história da Seitianoye toda está ali, desde o início até o final da vida do Sagrado Mestre Masaru Taniguchi. E é interessante que que é fenômeno, o que é imagem verdadeira, né? O Taniguchi estava num hospital, né, no final da sua vida terrena, num hospital, internado, e no dia 13 de junho de 1985, ele pronunciou suas últimas palavras no hospital. Foi relatado depois por uma enfermeira, a professora Teruko Taniguchi. Ele estava no dia 13 de junho, ele faleceu dia 17 de junho de 85, mas no dia 13 de junho ele proferiu as últimas palavras. Ele diz assim: o pecado não existe,
A doença não existe, a morte não existe. Senhor, peço-lhe licença para descansar. Veja bem que convicção desse homem, desse ser espiritual elevado, chamado Masahatta Noguchi, que foi o canal através da qual a espiritualidade superior se utilizou para trazer a Seichonoye ao plano físico. Esse homem pregou a vida inteira que o pecado não existe, a doença não existe, a morte não existe. Ele estava no final da sua vida terrena, entre aspas, adoentado, num leito de hospital, à beira de uma morte fenomênica, mas mesmo assim ele preconizava e afirmava aquilo que ele veio cumprir, essa missão, dizer que aquilo é só fenômeno. A morte fenomênica não significa a morte do espírito, ou seja, a morte não existe. A doença manifestada, a situação de debilidade do corpo físico nos seus 92 anos estava manifestada, mas aquilo não era real. Masahatta Noguchi não estava doente, Masahatta Noguchi não iria morrer, Masahatta Noguchi não estava acometido por pecados. Então, ele terminou sua vida física afirmando aquilo contrário daquilo tudo que estava manifestando naquele momento. Era apenas uma manifestação transitória, né? Com seus 90 anos de idade, o Sagrado Mestre Masahatta Noguchi fez um discurso, fez uma palestra no Japão e disse também que chegará um tempo em que a minha forma física irá desaparecer da Terra. Isso foi em 1983. Em 83, ele disse isso. Vai parecer que minha forma física saiu da Terra. E alguns dirão, finalmente, Masahatta Noguchi faleceu. Mas eu, assim como não nasci, porque eu sou espírito imortal, eu também não vou morrer. E vou me encontrar com vocês num auditório maior do que esse. Vamos falar sobre a verdade. E sei que vocês vão me ouvir carinhosamente, como estão ouvindo agora. Olha que fantástico. Seus 90 anos, ele já dizia, olha, daqui a pouco eu vou passar para outro plano espiritual, mas eu não vou morrer, porque o meu espírito é imortal. Vocês também não vão morrer, porque o espírito de vocês é imortal. Então, ele preconizava a saúde, mesmo em meio à iminente doença. Ele preconizava a vida, não a vida com V minúsculo, essa vida fenomênica, mas a vida com V maiúsculo, porque é a vida de Deus, que não morre, que não é afetada pelo fogo, nem pela água, nem por nenhuma circunstância material. Então, a gente tem que dissociar o que é fenômeno, o que é imagem verdadeira. Contemplando essa imagem verdadeira, cada vez menos o fenômeno negativo vai nos incomodar e a gente realmente vai manifestar a nossa essência. Muito obrigado. Muito obrigado. Caminhando já para o final do nosso programa, passa rápido, né? Esse bate-bola, esses diálogos aqui, ele vai bem rápido. E, preletora Ivone, eu gostaria, então, de perguntar para a senhora que tipo de emoção é normal eu sentir na meditação Shinsokan? Eu tenho que sentir alguma coisa? Eu tenho que sentir um arrepio diferente? Eu tenho que sentir uma sensação, uma onda diferente ali nessa meditação? Ou é normal eu praticar tranquilamente com a mente, tocar minha vida sem ter sentido nada naquela prática? Como que eu sei ali se deu certo a minha meditação? Foi exatamente o que nós iniciamos. Eu dizia, antes tinha ouvido uma palestra de uma pessoa que ele falou, não é só pensar e meditar, é sentir. É isso que você está colocando aí, preletor. E esse sentir começa pela gratidão. Essa gratidão, ela manifesta-se como alegria. E essa alegria tem que ter um motivo para ter essa alegria. Retribuir a Deus as bênçãos. Então, é uma alegria natural, é uma alegria que vibra, todo o universo vibra conosco. Então, esse é o sentimento na meditação. Não sentar-se na cadeira, na cama, onde você vai fazer a meditação, tenho que fazer a meditar, agora eu sou sentido, não tenho que fazer. Eu preciso fazer. Não tem que fazer. Esse tem que ser assim na Seichonoye é abolido, né? Ele fala isso no livro O que é a Seichonoye? Seichonoye abole o tem que ser assim. Isso, para mim, foi a palavra-chave para que eu permanecesse na Seichonoye, né? Eu achei fantástico. Então, essa parte de você fazer por pura obrigação, preletor, eu tenho que fazer todos os dias, preletor, eu tenho que fazer assim, não tem. Eu não faço por obrigação. Perde todo o sentido da oração. Faço porque eu necessito da meditação.
Eu preciso ter essa consciência profunda de que eu não vivo, Deus vive em mim. É isso a meditação Shinsokan. Aí vem esse sentimento de gratidão a Deus. Deus, muito obrigado. E hoje eu compreendo que a minha vida não é a minha vida, mas a vossa vida em mim. Muito obrigado. Isso vai dando aquela alegria espiritual que eu acho que muitos de nós que já participamos da Ciência Martírio já temos essa noção do que seja alegria espiritual. É algo incrível. Não dá para descrever nessa alegria espiritual. Então, é exatamente com esse sentimento de agradecer a Deus por estar participando desse sagrado ensinamento, de contemplar Deus todos os dias, sentindo a presença dele em você, como a preletora Meire falou no livro. A minha oração, minha meditação Shinsokan diária, é a meditação de autorreverência. Todos os dias, manhã e noite, eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria de Deus. Aí eu confirmo, sim, eu sou. Então, isso dá essa certeza, essa alegria, essa vibração de Deus em nós. Isso é a meditação, Shinsokan. Alegria, a vontade de não é como dizendo, você não vê a hora passar. Você nem está olhando para relógio, né? Só deixa fluir aquela sensação de paz, de harmonia. É algo, queridas, todos que estão participando nesse momento conosco, no Diálogos, tome hoje, nesse momento, essa decisão. A partir desse momento, eu vou procurar praticar meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, porque eu vou precisar realmente de me alimentar espiritualmente, de afinar minha mente para receber de Deus tudo que já me foi dado. Eu vou apenas sintonizar. Não é para isso a meditação. Não é para sofrer, porque o braço vai doer, não é nada disso. Essa consciência de dizer, nesse momento, nesse livro aqui, fantástico. Hoje eu estava estudando uma palestra que eu vou fazer do lado das mulheres, né? E vamos estudar isso aqui, conforme a atitude mental, do professor Katsumi Tokuhisa. Que livro maravilhoso. E aqui ele tem um capítulo só sobre a meditação. E ele fala exatamente essa parte, né? Dessa sensação, como ele diz aqui, o professor Katsumi, viajando com ele, disse assim, mestre, não consigo gostar do fundo do coração da meditação Shinsokan. Ele ficou me olhando e, após alguns instantes, disse-me, olhe, quando alguém vai se encontrar com a namorada, sente-se feliz, não? O mestre perguntou para o professor Katsumi. Sim, respondi-lhe admirado. Deus é muito melhor que uma namorada. A meditação Shinsokan é um encontro com Deus. Você entender isso, gente? É tudo. É tudo. Tão simples, tão coloquial, né? Uma coisa tão grandiosa. Então, isso toca profundamente esses diálogos que o professor Taniguchi tinha com seus discípulos, com as pessoas que estavam junto dele. Então, é isso que nós precisamos fazer. Tudo com naturalidade. Se vamos sentar, já sentamos felizes, porque nesse momento eu estou tendo a oportunidade de entrar nessa sintonia com Deus e agradecer pela minha vida, que hoje eu reconheço que eu não vivo. Deus vive em mim. Fechou. Não tem como. Não tem como não ter uma vida abençoada, feliz, né? E levar essa verdade para o maior número de pessoas. Então, a gente só tem que agradecer profundamente a Deus por reconhecermos e vivermos como verdadeiros filhos de Deus, seres espirituais, divinos, imagem verdadeira. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim nós estamos chegando ao fim do nosso programa Diálogos de hoje, agradecendo a audiência do público. Eu gostaria de convidar os preletores para uma mensagem final, uma rápida mensagem final. Preletora Meire, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Inicie, pratique. Não espere o momento. Agora é a hora, só existe o hoje. Nem que você ainda não consiga a posição adequada, sentar de maneira adequada, não saiba fazer a respiração como está no livreto da meditação Shinsokan, não importa. Comece. Dê o primeiro passo. Assim que você começar, você vai ver o tanto que é maravilhoso e o tanto que você vai começar a sentir essa unidade com Deus, essa conexão. Aí é só correr para o abraço, que você não vai parar mais e você vai crescer infinitamente todo sentido. Muito obrigado, seja muito feliz. Muito obrigado, muito obrigado.
Preletor Hélio Giovanni, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer o carinho de estar com minhas duas mestras, né, professora Ivone, professora Meire, muito obrigado. Meu querido Pedro, que é um professor para mim também, embora mais novo do que eu, mas um grande mestre para mim também. Agradeço muito o carinho de vocês. E a palavra que fica é que a professora Ivone também falou muito na noite de hoje, nesse momento de hoje, nesse momento da gravação. Ela disse que leveza, né, uma coisa que a professora Meire também disse sobre a leveza, praticar a meditação com leveza. E eu queria encerrar esse momento dizendo assim, que a meditação é um momento para a gente sentir que Deus mora em nós, Deus é parte de nós, Deus é nós somos Deus, em sentido também grandioso, porque a própria Bíblia fala, vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. E eu encerro com um pequeno tópico de um poema da grande poeta mineira Adélia Prado, poema chamado Direitos Humanos, em que ela diz assim, sei que Deus mora em mim como sua melhor casa, sou sua paisagem, sua retorta alquímica, e para sua alegria, ou seja, para a alegria de Deus, sou seus dois olhos. Então, olha que coisa linda, sei que Deus mora em mim como sua melhor casa. Então, sintamos que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Quando a gente pensar assim, a meditação Shisokan será para nós algo muito natural e espontâneo. Sentir Deus, sentir que Ele está dentro de nós, que Ele é parte de nós. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E direto lá do Ceará, agradecer a nossa querida preletora Ivone, muito obrigado pela sua luz. Preletora, muito obrigado. Obrigada. Eu também agradeço a esses dois anjos grandiosos, inclusive você, Pedro, essa pessoa jovem que começou há tanto tempo na Seitonoye e permanece conosco, né? Mostrando realmente que vale a pena vivermos esse ensinamento. E desejar a todos que tiverem a oportunidade de assistir esse momento nosso aqui do Diálogos sobre a meditação Shisokan, tome essa decisão firme na sua vida. A partir de hoje, eu vou me unir a Deus através da oração. Comece, só um lembrete. Não vou dizer, é complicado, eu tento ler, mas não entendi muito bem. Você vai entendendo na medida que você for fazendo. Mas comece, decore, por favor, canto evocativo de Deus. O mestre diz que tantas vezes forem necessárias, ele fazia sempre essa oração, canto evocativo de Deus. Para mim, particularmente, ela é completíssima. É tudo, né? Então, canto evocativo. Vai fazer um canto evocativo de Deus, ó Deus Pai, que dá vida a todos os seres viventes. Abençoai-me com vosso Espírito. Vai dirigindo, vai dentro de um metrô, de um ônibus, e vai fazendo um canto evocativo. Até você começar a sentir essa presença de Deus em sua vida e adentrar a meditação Shisokan. Faça isso, amigos queridos. Sejam tão felizes como nós somos. Esse é o nosso desejo, tá bom? Um beijo carinhoso a todos aqueles que participam desse programa. E obrigada pela grande oportunidade de estudarmos juntos sobre a meditação Shisokan. Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, preletor Giovanni. Obrigada, querida preletora Meire. Logo, logo iremos nos encontrar por essas nossas missões abençoadas. Um beijo carinhoso. Muito obrigado. Muito obrigado e gostaria de agradecer também a você que nos assiste ao programa Diálogos. Toda sexta-feira um novo conteúdo. Obrigado por estar conosco. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like, de ativar a sua notificação para ficar por dentro dos nossos conteúdos aqui da Seitonoye. Foi uma grande alegria e até um próximo encontro. Muito obrigado. Você já imaginou unir a espiritualidade e o empreendedorismo para potencializar os seus negócios e a sua vida? Vem aí o Seminário da Prosperidade de Oferenda de Trabalho para empresários, executivos, profissionais liberais e empreendedores. De 12 a 16 de novembro, em meio à natureza, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye, na cidade de Ibiúna, São Paulo, tem o tema principal, Abrindo o Canal da Provisão Infinita, para que a gente possa abrir o nosso canal com a prosperidade e para que possamos
manifestar essa prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Acreditamos que a prosperidade verdadeira nasce do equilíbrio de todas as áreas da sua vida e que potencializar o seu lado espiritual é o fator fundamental para que isso aconteça. O seminário acontece durante 5 dias, numa imersão para despertar a sua natureza divina, o seu verdadeiro eu. Isso acontece através das palestras, das práticas, das cerimônias, da meditação Shinsokan, das vivências e da tão aguardada oferenda de trabalho, onde nós vamos a campo agradecer obrigado papai, obrigado mamãe, manifestando a nossa gratidão para aqueles que nos deram a vida. Afinal, a gratidão é o pilar fundamental para que a gente possa prosperar em todos os sentidos da nossa vida. E para estar conosco durante esses 5 dias, preparamos um time especial de orientadores. Olha só quem estará conosco. Aqui da cidade de São Paulo, diretor-presidente da Seite Noé do Brasil, preletor José Adalton de Oliveira. Preletora Regina Célia Feixes Vieira, aqui da cidade de São Paulo. Lá da cidade de Fortaleza, do Ceará, a preletora Ivone Gomes Holanda. Aqui da cidade de São Paulo, preletor Eurico Fleury. Lá da cidade de Curitiba, preletor Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior. E também da cidade de São Paulo, preletor Bruno Tiba Fatini. Venha viver essa experiência transformadora de união da espiritualidade com o empreendedorismo. Venha abrir o canal da provisão infinita para que você possa ter uma vida repleta de prosperidade e de propósito. Saiba mais sobre esse seminário aqui no nosso site ou através do telefone, que também é o WhatsApp. Muito obrigado!